Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que estiver assistindo. Estamos aqui hoje, temos a satisfação de estar com o colega, professor Alexandre Martins Vidor, que aí foi prefeito, ou não, já quase, né? Estou aumentando já, né? Foi diretor de Viamão, Tô quase, fora. era famoso, importante lá, né? Onde tem o diretor é importante, eu sei disso. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a transformação dos Cefetes, Institutos Federais, que comemora agora os 15 anos, né, da assinatura da Lei 11.892, de 2008, e o professor Alessandro Vidor estava lá, no coração, no furacão, né, acompanhando tudo isso de perto, apoiando e ajudando, né, e assessorando toda a equipe da CETEC à época. Né. E eu, para começar, tem uma foto sua, né, no ato de nomeação ali, de assinatura da lei dos institutos, você está do lado do Carlão, do Pacheco e de todos os colegas lá, reitores também, né? Me fala um pouquinho, Alexandre, como é que você tomou conhecimento com essa ideia de institutos federais, inicialmente? O primeiro, Josué, eu queria falar da alegria de estar aqui conversando contigo, né? Como a gente estava, antes de estar iniciando a gravação, comentando, da satisfação de estar fazendo esse bate-papo contigo. Estou um cara muito conhecedor dessa rede, né? E que tanto fez, que tanto trabalhou por ela. Então, eu fico muito contente de poder estar dialogando com um colega da rede, né, sobre um tema que é tão bacana, né, de realizações de sonhos, né? Acho que a gente pode dizer isso, né? Então, assim, Josué, a primeira, talvez a primeira palavra que me vem à cabeça quando a gente fala Instituto Federal, os 15 anos do Instituto Federal, é realmente o sonho, né? O sonho de uma rede, um sonho de educadores e educadoras. Acho que nós tivemos um momento muito feliz lá em 2008, que nós tivemos um presidente e um ministro, principalmente, também, claro, com uma equipe maravilhosa, como a do secretário Eliezer, mas nós tivemos esse encontro, né, do presidente Lula, do ministro Fernando Haddad, do Eliezer e tantos outros que estavam nesse projeto, essa conjuntura de se olhar para a rede federal, ter a escuta desses seus anseios, desses sonhos, né, e saber ouvir e transformar todos esses sonhos dessa rede na realidade dos institutos federais. Porque eu posso te falar com toda certeza, viu, Josué? Foi um sonho sonhado por muitos, e por isso que aconteceu. Não por ser uma política de governo, mas uma política de Estado, uma política de nação, que foi literalmente dialogado com cada um e cada um. Então, nós tivemos um momento muito rico da educação profissional e tecnológica, porque o Instituto é apenas uma parte de uma grande política pública, né, envolvendo o desenvolvimento do país. Mas nós tivemos essa conjunção que foi muito importante, desse momento de se olhar. Olha, um país de 200 milhões de brasileiros e brasileiras, né, com apenas 102 mil matrículas nessa rede federal. Né, nós falávamos de um país com 5.570 municípios, mas a gente só estava presente em 140 municípios do país. Então, era uma rede que, diante dos grandiosos números da nação, não representava muita coisa. Né? Então, a partir de um olhar de desenvolvimento do país, a partir da sua gente, das suas vocações, das suas potencialidades, a partir de princípios constitucionais de combate à disparidade das regiões, né? Então, cumprindo esse papel de desenvolvimento da nação, foi iniciado um grande projeto, e os institutos federais fazem parte desse grande projeto, né, que teve junto todo um atrelamento com o Brasil profissionalizado, né, que teve um atrelamento com a própria reestruturação de carreira, né, tá tudo absolutamente interligado, né, não veio de uma forma desarticulada.
né? Foi um grande projeto de nação, a partir do olhar de cada educador, cada educadora, onde se fez um grande pacto nacional em prol do desenvolvimento. Então, é um momento que me traz muita satisfação, viu, Jesué, porque a gente sabe o trabalho que deu fazer isso, mas também a gente sabe que com tantos colegas, com tantas colegas abraçando junto esse processo, se tornou muito mais fácil. Então, precisou vir um grande investimento, mas que, a partir dessa união de cada colega, de cada setor da sociedade, a gente conseguiu realizar, né, e foi a maior expansão da história do Brasil, 214 novas unidades. Se fez 1,5 vezes do que se fez por todos que governaram o Brasil antes do Lula. Quer dizer, se a gente for pensar em escola de aprendiz artífices, lá em 1909, né, até 2005, quando iniciei essa expansão, imagina, todos que governaram o Brasil, né, fizeram 140 unidades. Só nesse período a gente fez 214, junto com a criação dos institutos federais. Então, isso foi muito importante, porque não foi apenas uma maior expansão quantitativa. É claro que foi quantitativa e foi a maior da história do Brasil, mas se deu qualidade a partir de um novo olhar de desenvolvimento da nação. Quer dizer, nós não tínhamos mais como manter o Cefet, escolas agrotécnicas, com o seu fazer. Né? Nós estávamos literalmente mudando a cara das nossas instituições e, dessa forma, através de um grande diálogo, né, de uma grande concertação nacional, né, a gente fez uma instituição absolutamente inovadora, né, que tem um grande papel de mudar a cara do país e é exemplo para o resto do mundo. Né? Então, isso nos deixa muito orgulhosos, tenho certeza que a ti também, que acompanhou isso bem de perto. Gostei muito da palavra sonho, né, porque realmente a gente vê aí aquele começo do segundo mandato do presidente Lula, né, em 2007, a gente ouvia dizer, até nos bastidores, que poderiam tirar o ministro Haddad, que é a Marta Suplicy, e aí o Fernando Haddad e toda a equipe do MEC apresentam ali o plano de desenvolvimento da educação, né, a gente apresenta tanto a chamada pública para 150 unidades, né, nas cidades polos, quanto também lança o decreto, né, 5.095, né, ali, que dá origem a essa discussão, né, sobre o papel dos institutos, né, e aí para culminar depois na chamada pública 02, lá de dezembro, ou seja, todo um conjunto de ações elaboradas, né, e aí o colega professor Carlão, ele falou muito de você na conversa, porque ele disse que você estava lá no centro da discussão da carreira, porque parece algo menor, mas não é, porque a carreira EBBTT, ela é dos institutos, e a carreira, o decreto, a lei 11.784, ela foi assinada, foi aprovada dia 22 de setembro de 2008, antes da lei de instituto, ou seja, foi necessário também resolver a carreira para que a gente pudesse dar aula para o ensino superior, também, para nível tecnológico, engenharia, licenciatura, para poder virar instituto, né? E como é que você participou desse processo da discussão com o Sinasef? Porque deve ter sido difícil, né? Porque o Sinasef, ele tem a estrutura nacional e as locais. Aqui, por exemplo, algumas lideranças do Sinasef foram muito contra a transformação do instituto, mas em nível nacional isso não aconteceu. Como é que foi esses bastidores? Olha, Josué, isso aí, se a gente parasse para falar, escrever, olha, dá um outro livro, acho eu, viu? Mas o que eu posso te dizer é que o Sinasef foi um grande parceiro também desse projeto, embora haja, claro, todas as diferenças dos olhares, do próprio local de fala, né? O Sinasef não é CETEC, assim como não é FASUBRA, né? Cada institucionalidade tem seu próprio olhar, a gente sempre soube respeitar muito isso. Mas o Sinasef teve um papel fundamental, né? Fundamental nesse debate, e o Carlão em especial também, que foi talvez um dos grandes protagonistas daquela coordenação geral do Sinasef, e soube convencer, né, os seus pares digamos assim, da honestidade desse projeto.
né, da honestidade de todo esse investimento e energia que foi colocada, e não foi só pelo governo. Seria injusto dizer que o governo fez tudo sozinho. Não fez, não se faz nada sozinho. Se não fosse toda essa rede, todos os movimentos sociais entrarem junto, a gente não teria conseguido fazer da magnitude que foi feita. E assim, talvez para chegar melhor nesse desenho, eu quero contextualizar, né, para que a gente possa enxergar bem o que a gente está falando. A gente inicia um governo com uma lei vigente que proibia a criação, a expansão, né, de matrículas da educação profissional e tecnológica através da União. Só era permitido através de estados, municípios e organizações não governamentais. Então, nós precisamos mudar essa lei antes de iniciar a expansão. Nós tínhamos uma visão de Estado absolutamente antagônica à da gestão do presidente Lula, porque trazia o ideário, né, de um Estado liberal. Né? Desculpa, ser antagônico ao presidente Fernando Henrique Cardoso, não é isso? Não, o projeto, o que existia, a legislação que existia, era antagônico ao do presidente Lula. Por quê? Porque foi criada durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Né? E era o decreto, né, o 2208, né, que estabelecia a nossa oferta, né, no ensino técnico voltado à concomitância, né, ou a cursos subsequentes, né, abdicando da nossa grande vocação histórica, que sempre foi de ofertar de forma integrada, ou seja, o ensino médio integrado. E isso não é pouca coisa, Josué, porque a gente sabe que o que está por trás desse debate é a elevação de escolaridade. Justamente a elevação de escolaridade que permite o desenvolvimento, a emancipação do ser humano. Né? A gente sabe que somente com a elevação de escolaridade a gente vai permitir, né, que esse indivíduo ele possa permanecer em constante desenvolvimento. Então, no momento em que a gente faz esse embate ao decreto 2208, né, para além da mudança da lei que proibia a expansão pela União Federal, nós colocamos uma mensagem que é muito clara, né? A formação humana, a formação cidadã, ela precede a capacitação para o mundo do trabalho. Né? E isso é importante dizer, porque a gente coloca o ser humano no centro, né, dessa relação, e não mais o mercado de trabalho. Né? Então, a gente desloca isso. Bom, esse é um contexto histórico, onde é iniciada uma expansão, onde é criados os institutos federais. E os institutos federais, para além de reafirmar essa formação humana e cidadã, e a gente vê isso através de ter 50% da oferta do ensino técnico, preferencialmente, né, da forma integrada, além de reafirmar isso, a gente traz a verticalização, né, que é algo absolutamente inovador. Quer dizer, desde o EJA, médio integrado, a graduação tecnológica, mestrados, doutorados, a gente vai verticalizar a área. Né? Então, para isso, nós precisamos de um profissional que possa atuar em todos os níveis e modalidades de ensino. E daí vem o grande debate da carreira, porque nós criamos uma institucionalidade como os institutos federais, que atuam em todos os níveis e modalidades, mas também nós precisávamos desse profissional, né, capaz de ministrar esses conteúdos em todos os níveis e modalidades também. E aí nós tínhamos uma carreira de primeiro e segundo grau, tu vai te lembrar. E nós tínhamos assim, eu me lembro que era um absurdo, nós tínhamos o magistério superior, que, grosso modo, viu, Josué, estava ganhando em torno, o teto era de R$6.500, antes da gente fazer a negociação da carreira, e o de primeiro e segundo grau, 3. Essa era a gente ganhava menos da metade do MS, do magistério superior. E aí a gente começa a estabelecer o debate. E aí tu imagina, porque não existe tão só um debate com os movimentos sociais, como os sindicatos,
que tem toda uma representatividade, tem toda uma história, uma legitimidade, mas para dentro do próprio governo. Tu imagina o seguinte, o Ministério do Planejamento, a Casa Civil, que desconhece o que vem a ser esse negócio chamado Instituto Federal. Para tu teres ideia, e eu não vou declinar nomes aqui, mas eu tive mesas de negociação dentro do próprio governo, onde eu ouvi de um outro colega assim, mas a gente não pode fazer uma carreira dessas para uma escolinha. Escolinha, Jesué. Tu entende como? Ou seja, é o total desconhecimento do que é a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Total desconhecimento. Então, assim, nós tivemos que enfrentar, foram várias instâncias em vários setores, tá? Mas, claro, levando esse modelo, explicando com toda a calma do mundo, chegando em todos os fóruns. Eu me lembro que eu fui em todos os congressos do Sinasef, viu, Jesué? E apanhava sozinho lá, viu? Chegava lá, mas tentava esclarecer toda a base, né, com muita honestidade, transparência, né, e a gente trazia mostrando, olha, isso aqui que a gente lutou a nossa vida toda. E eu me lembro que ao final dessa mudança, Jesué, foi quando nós conseguimos a equiparação da tabela. Né? Nós fizemos esse acordo e saímos, esse 6,5 do magistério superior foi para 12, e os nossos 3 foi para 12 também. E aí nós tivemos, né, a equiparação das tabelas. Tinha um debate de fundo sobre carreira única já, o magistério superior precisava ter uma atribuição para além da que já tinha, de também poder ministrar na educação básica, eles não podem, né, hoje é só magistério superior, eles não podem na básica, e aí ficaria igual, a gente poderia fazer essa carreira única. Mas a gente estabeleceu esse debate, foi, é claro, muito rico, teve histórias assim inimagináveis, mas eu senti muita verdade, viu, nesse debate com os movimentos sociais. E aí nós tivemos um Carlão, né, assim como nós tivemos outras lideranças lá também, que enxergando esse projeto como um projeto de Estado, um projeto de nação, eles avançaram, eles conseguiram dialogar com a sua base, e nós tivemos a assinatura desse acordo. Eu nunca vou me esquecer, Jesué. Eu e Getúlio voltamos de madrugada do Ministério do Planejamento, uma madrugada foi assinado. Nós estávamos do outro lado da rua do MEC, em relação, né, e nós atravessávamos aquela esplanada, assim, aquele céu estrelado, coisa mais linda. E o Getúlio que assinou esse acordo junto com o nosso saudoso secretário do Vanier, falecido, né, mas que teve um papel também muito importante para que a gente conseguisse avançar em tamanha conquista para a nossa rede. Fantástica essa história. Então, confirma a tese que o Carlão disse, que se não fosse a mudança de carreira, que o pessoal às vezes acha que é uma questão menor, né, também não teria esse pilar que veio se tornar os institutos, né, porque eu precisava, obviamente, valorizar a carreira docente. E eu me lembro também, eu participei de debates com você aqui em Santa Catarina, né, estivemos junto ao Sinasef, e eu me lembro também o dia que o Sinasef mostrou a carreira e equiparação, que muita gente duvidou. Realmente era difícil acreditar que a gente já estava já 15 anos na rede, passamos quase 7 anos sem reajuste salarial no governo Fernando Henrique Cardoso, né, a questão lá da busca do equilíbrio fiscal, pagamos a conta, né? Ou seja, vamos ter a lei de responsabilidade fiscal e equilíbrio das contas públicas, mas sem reajuste para o servidor. E isso foi muito traumático, porque quando chegou no governo Lula tinha uma defasagem salarial muito grande. Então, o Carlão de que não existiria a ideia de instituto sem a nova carreira acaba sendo correta, não é isso? Absolutamente correta, Josué. E eu vou dizer mais, não haveria instituto se não fossem bravos colegas dessa rede que sonharam junto esse sonho, que lutaram, que foram para essas reuniões, que articularam, que mobilizaram, que ajudaram a escrever e a construir e consolidar essa institucionalidade. Né? E eu tenho absoluta certeza, não seria possível ter um instituto sem um profissional capaz de verticalizar, de atuar em todos os níveis e modalidades de ensino. Não seria possível.
Ô, Vidor, então você estava lá naquela solenidade, no dia 29 de dezembro, bem no final do ano 2008, né? Eu vi você lá na foto. Você tem mais imagens desse momento? Você tem lembrança desse momento? Qual foi a tua sensação? É o dever cumprido? Como é que foi a tua sensação no momento da assinatura da lei, já que você participou de tantos bastidores? Cara, é o tipo de uma realização de sonho, sabe? Mas é uma coisa assim, primeiro, foi algo, cara, foi muito especial. E foi inesperado, de certa forma, naquele final de ano. A gente não esperava que as coisas pudessem acontecer tão rápida com um pacto nacional, porque houve esse pacto nacional. Né, com todas as forças políticas, por mais antagônicas que fossem, a gente conseguiu sentar, dialogar e construir essa nova institucionalidade para mudar a cara do país. Foi. Então, isso foi assim, é meio inacreditável, sabe? Quando a gente chega naquele momento, eu não estou acreditando que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, tu vai me entender bem, a gente sabia que a saída dali ia correr para o seu computador porque tinha deparas para fazer, né? Porque tu tinha uma sucessão institucional, então tu imagina, estava no meio daquela loucura, né, de trabalhar qual era a regra de negócio, quem vai ser reitor, quem vai ser reitora, porque teve união, fusão de várias unidades. Então, a regra de negócio do maior Cefet ou da agrotécnica, né? Mas havia uma tentativa assim de disputa não política e a gente não queria que afetasse. A gente queria trazer o desenho mais republicano possível. E por dentro disso tem sim, olha, tem critério, tem concepção e vai ser isso. E a gente manteve isso, Jesué. Todas as regras, independente de indicação, era isso e a gente seguiu à risca as regras que a gente estabeleceu. Então, ao mesmo tempo que era aquela euforia, ufa, deu, eu tenho que voltar correndo porque agora tem que fazer o deparo. E aí mudava o orçamento, mudava CNPJ e tinha aquela questão assim, autonomia dos campos, tá? Mas então é uma CNPJ reitoria e os campos tinham uma CNPJ filial. Né? Então, tinha todo um desenho para fazer de como a gente ia transferir cada educador, cada educadora para a sua própria unidade, diante daquela autonomia de gestão pedagógica, pessoal. Então, foi um trabalho muito intenso. E aí, é claro, quando a gente chega diante desse trabalho, ou tu mergulha e faz, ou tu sabe que essa grande vitória de construir essa institucionalidade vai explodir ali na frente, que é tanto problema, né, do dia a dia que ia acontecer que certamente ia implodir tudo. Mas foi algo que aconteceu bem. Talvez, o que eu posso te dizer, tia? Tu sabe que passado um tempo daquele dia, é que tu vai refletir e ver a real dimensão daquilo que foi feito. A grandeza daquele momento. Por isso que eu estou te perguntando. Quando tu te afasta, tu te afasta daquele tempo, daquele momento. E hoje tu olha, cara, 513 milhão de matrículas. Tu lembra que eu te falei em 102 mil quando iniciou? Nós estávamos 140 unidades. Hoje a gente está falando de 680. Sabe? Então, é assim, é algo que vertebrou, interiorizou o Brasil inteiro. E traz numa... Quando a gente conversa, principalmente com os nossos egressos, o pertencimento institucional que se tem, a forma como o Instituto afetou a vida dele, da família dele, do entorno, a forma que cada campus mudou a realidade do território onde ele se inseriu. Quando tu começa a enxergar o resultado daquilo que a gente construiu e foi publicado lá no dia 28 de dezembro, no dia 29 de dezembro, cara, é algo assim, tem uma dimensão muito grande. Eu tenho certeza que a sensação que você tem você estava fazendo história, né? Hoje você vê esse momento ali, eu tenho as fotos ali do Planalto da EBC, né?
e você vê a história. Porque a lei, o projeto de lei foi encaminhado em junho, se não me engano, 16 de junho, é o PL 3775, e ele tramitou em tempo recorde, né? E ele teve algumas tentativas de mudança, esse era um medo da rede, que tivesse alguns jabutis, mas não teve, teve uma união para aprovação em tempo recorde. E eu sei também que eu acho que deve ter tido ciúmes das universidades, que eu vi, eu tenho as fotos das negociações. O professor Claudio Kohler, né, que é aqui do IFC, ele me mandou muitas fotos, um banco de fotos, ele e o James Cavalcante, James Dantas, né, que é o nosso colega ali do CONIF, ele me mandou um conjunto de fotos fantásticas que mostra todos os bastidores, você está muito presente ali, e ali aparece o próprio reitor Prata, que era da Andifes da época, participando das discussões, né? Eu imagino que essa discussão toda envolveu as próprias universidades que tinham interesse também nesse assunto. Foi isso mesmo? Sabe que as universidades sempre tiveram as nossas escolas vinculadas, né? E eles, claro, participaram também desse momento. Mas eu gostei de tu ter citado o Claudio Kohler, que foi também um dos grandes protagonistas desse debate, né? E quando a Andifes ela faz ela teve esse papel de debate, claro, não sobre o projeto em si, não se debruçou sobre o projeto, mas participou, né, no sentido de nós tínhamos uma institucionalidade de educação profissional, pelo tamanho e dimensões que a gente conversou aqui, muito incipiente. Enquanto as universidades, a gente sempre teve uma cultura bacharelesca, vamos combinar, Jesus. Nós temos uma cultura bacharelesca. É difícil para nós, mesmo hoje, enquanto Instituto Federal, com essa baita rede, nós ainda não conseguimos criar aquele caldo cultural, né, das pessoas compreenderem exatamente o que é a dimensão de um Instituto Federal. Né, porque nós somos o eixo técnico e tecnológico do país. É isso. Né? Nós somos diferentes das universidades. Né? Eu vejo, às vezes, um debate muito vazio e fruto de um desconhecimento absoluto sobre o que é a rede, sobre o que é instituto, né? De alguns institutos comentando, olha, o nosso campus no futuro queremos que vire universidade. É um absoluto desconhecimento do que vem a ser um Instituto Federal. Porque não é um instituto que fica bom, tu vira universidade. Nós andamos paralelamente, educação técnica e tecnológica, e nós temos as universidades com magistério superior, com seus bacharelados. São coisas diferentes. Não existe o melhor e o pior. São diferentes. Então, embora tenha aparecido a Andifes nesse debate, no momento de se debater de fato as nossas concepções e diretrizes, foi um debate muito rede, viu? Muito rede, com os movimentos sociais que fazem parte da rede. É claro que se ouviu, né, mas a nossa interlocução sempre foi essa aqui. A gente sempre soube da onde a gente era e com quem a gente tem que dialogar bastante. Vidor, estamos já indo para o final, mas ainda tenho duas perguntas. Uma delas é a seguinte, eu me lembro muito bem que você falou que terminou lá de assinar a lei e você foi trabalhar porque sabia que vamos dizer assim, da mudança de institucionalidade, é a questão como diz, quando a transferência de poder, né, ou seja, dos diretores gerais, reitores pro tempore, e tem ali todo um processo de transição, de mudança desse processo. E eu lembro que a gente discutiu muito ali o decreto 6986, né, que foi a base, e até hoje esse decreto ele está inteiraço, está inteiro, está consistente, né, ele deu conta das demandas em 15 anos, já foram eleitos aí quase, sei lá, centenas já de reitores nesse período de 15 anos, né, e se mostrou um decreto muito consistente, né, que não teve reparos, inclusive, praticamente, né, teve talvez alguma mudança em relação aos tais, a poder ser pró-reitores, alguma coisa assim, mas tirando isso, o decreto ele é muito consistente, né, então foi esse um trabalho que eu sei que você também
à frente, e a gente, nos bastidores aqui, teve que trabalhar para mudar a CNPJ, fazer estatuto, PDI, tudo em tempo recorde também, né? Você falou agora há pouco do ensino médio integrado. Eu até me chamou a atenção a palavra porque eu tenho tido algumas discussões aqui mais acadêmicas, né, no sentido de que eu chamo de ensino técnico integrado, né, e alguns colegas chamam de ensino médio integrado. Até porque, como eu venho da antiga Escola Técnica Federal Santa Catarina, eu acho que a palavra técnico, muitas vezes, ela não pode ficar para trás também, porque faz parte da nossa cultura, né? E aí, você bem disse, né, se não fosse os 50% de obrigatoriedade na lei, eu entendo hoje que nós hoje não teríamos preservado os cursos técnicos nos institutos, por um motivo. Sim. Nós tivemos uma mudança muito grande no quadro, ou seja, talvez tenha 70% a 80% dos servidores com menos de 15 anos, se eu falar assim. O que significa que a maior parte não conheceu a ideia técnica, não vem daquela tradição. E as pessoas, quando vêm, quando eu entrei na instituição, a gente era recebido por um conjunto de professores tradicionais, que tinham aquela experiência em educação profissional, e agora, como foi muita gente chegou ao mesmo tempo, não houve, para mim, não houve a transferência dessa cultura. E muitas pessoas vêm com essa ideia equivocada de achar que nós somos uma mini universidade, não entende que nossa institucionalidade é diferente, né? E que nós não queremos ser universidade, nós temos que preservar a tradição de ensino técnico. Por isso que eu me chamou a atenção de você ter falado ensino médio integrado, não sei se foi de propósito ou não, porque tem tido esse debate, né, na rede entre os educadores sobre se é diferente ou não. Qual é o termo correto, né? Porque a LDB lá fala, e a legislação fala ensino técnico integrado, não ensino médio integrado, né? Foi sem querer ou teve uma intencionalidade do lado da humanidade? Não, na verdade, eu acho que eu comungo da mesma opinião que tu tens, viu? Eu sei que, às vezes, o termo ele precisa ser colocado, né, dessa forma, mas não foi para disputar uma coisa ou outra. Que para mim, o que importa, sinceramente, é que a gente preserve o técnico, né, integrado, né, essa é a nossa verdadeira vocação. Tá? E eu acho que quando a gente colocou e negociou esses 50%, foi com base numa experiência muito ruim que nós tivemos da Universidade Tecnológica, né, que diminuiu a oferta de 50% para 5% do nosso técnico. Então, eu acho que a gente tem que cumprir a nossa missão institucional. Essa é a missão institucional. Né? Nós representamos o Estado, Josué. Quando falam, às vezes, o Estado somos nós, servidores públicos. Nós executamos as tarefas do Estado brasileiro. Né? E a nossa missão institucional é ministrar o ensino técnico e tecnológico. Para que a gente possa cumprir a nossa missão de desenvolver o país, a gente precisa ministrar técnico e tecnológico. E a gente não tem que colocar aspirações pessoais atrapalhando um projeto que é a supremacia do interesse público, né? É indiscutível. Né? Então, eu sempre falo, às vezes o pessoal acha que é meio duro, mas não. Sonha em dar aula numa universidade federal, te exonera do cargo no Instituto Federal, faz o concurso na universidade. São duas coisas diferentes, com vocações diferentes, com missões diferentes. Então, eu acho que isso tem que ser bem ressaltado, e foi bom que tu lembrou, porque é algo que está em disputa, tá? E está em disputa por aquela cultura bacharelesca que a gente conversou há pouco. Porque, assim, foi a maior expansão da história do Brasil. E ninguém é culpado de chegar com uma visão bacharelesca, Josué. Sabe? Eu mesmo sou fruto da universidade. Né? Minha formação é o direito. Então, quando a gente vai avaliar isso, bom, a gente vem com uma visão que foi a única que a gente teve na academia. Né? Mas eu acho que a gente precisa, para além dessa cultura que tu falaste, a gente vai necessitar, talvez, de outros mecanismos de qualificação, até para que a gente possa ter a exata dimensão dos institutos. Tem que tratar, cada colega tem que saber. E não adianta fazer um concurso com 3 questões sobre os institutos federais.
Se não tiver a qualificação, uma capacitação quando ingressa, não adianta e não vai cumprir o papel. Né? E o que é esse integrado? Tu entende, Jesué? A gente não está mais pensando na caixa. Não existe aquelas caixinhas de disciplina integrado. A gente tem que integrar os conhecimentos. A gente tem que levar esses conhecimentos com a disciplina integrando tudo. Então, é uma forma diferente de se apresentar o conhecimento. Então, eu acho que para que a gente possa avançar, e eu compreendo, não só compreendo, concordo contigo, talvez seja um dos grandes desafios que a gente tem hoje. Tá? É um dos grandes desafios, de que os nossos colegas tenham essa história. Eu acho que é importante a gente saber de onde a gente veio. É importante a gente ver que na nossa certidão de nascimento justificaram ela para atender os desvalidos da sorte, os desfavorecidos da fortuna. O que a gente evoluiu até aqui com os liceus, né, com as escolas técnicas federais, a forma como a gente se desenvolveu junto com o país. E o papel que a gente cumpre hoje, principalmente. Né, como a gente chegou aqui. É importante ter muito presente o debate da carreira, por exemplo, que era uma carreira de primeiro e segundo graus que era muito mal remunerada. Que para chegar a essa nova institucionalidade, a gente precisou lançar mão de vários mecanismos para que a gente pudesse cumprir o papel de desenvolvimento da nação. Então, os nossos colegas, cada educador, cada educadora, tem que conhecer essa história, tem que se apropriar dessa história e tem que levar isso para os nossos estudantes, inclusive. Que papel nós temos nesse desenvolvimento? Né? Porque isso influencia até no nosso fazer. Quando a gente fala em dissociabilidade, não é só uma palavra. É um conhecimento que tu tem lá no ensino, que tu vai trabalhar com uma pesquisadora, com um pesquisador, lá na pesquisa, uma pesquisa aplicada, com esses conhecimentos que foram trazidos do ensino. E vai resolver os problemas da nossa gente, lá no projeto de extensão. Isso é indissociabilidade. É o que a gente tem no ensino, na pesquisa, na extensão, e resolvendo, fazer essa ponte dos nossos conhecimentos e levar para resolver o problema real do território. Pesquisar o problema real e resolver o problema do território. Então, essa é a nossa missão. E se a gente não souber nada dessa história, Jesué, a gente não vai fazer. Sabe, nós temos que compreender que os institutos, por que nós temos autonomia para criação e extinção de curso? Por que nós temos mecanismos muito mais avançados do que a universidade tem? Porque a gente tem maior autonomia nesse sentido do que as universidades. Porque o nosso locus é o território. Nós temos que estar interagindo com o território, com os atores do território. Nós temos que estar integrados naquele território para ter o conhecimento necessário para que a gente possa intervir na realidade. E essa é a razão de ser de um instituto. Se não olhasse para as potencialidades, para as vocações, isso só se dá através de uma integração, de uma interação com essa comunidade. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir fazer o desenvolvimento territorial que a gente se propõe. Então, isso é tão importante, esse ponto que tu levantaste, que passa por tudo. Tu entende que assim, da carreira, da missão institucional e a forma como a gente interage com a nossa realidade. Então, eu acho que a gente precisa, nesse momento histórico, desses 15 anos, e ainda bem que tu tá com essa iniciativa maravilhosa, vou te parabenizar mais uma vez, a gente tem que ter os olhares assim, bom, o trem tá no trilho,
Ele está andando bem, mas é necessário um ajuste ou outro. É necessário a gente ter esse olhar e ver, olha, aqui a gente pode melhorar a mão, aqui a gente pode criar mecanismos, ferramentas, né, para que a gente possa atuar mais harmonizado com esse território. E para isso a gente tem que ter aquele educador, aquela educadora apropriado do que são os institutos, de todas essas concepções e a forma de atuação dele, não só em sala de aula, fazendo uma pesquisa aplicada e levando essa solução através de um projeto de extensão. Eu acho que isso é o que nos cumpre enquanto institutos federais. Foi isso que a gente sonhou, né? Eu acho que a gente pode fazer esse ajuste, está em tempo de. Vidor, é emocionante a tua fala. Eu falei ali com o professor Eleter Pacheco, falei com o Gleison, né? Falamos ali um pouco com todos os leitores, né? Falamos ali também com diversos outros atores que participaram desse processo, né? E a gente sempre aprende um pouco sobre isso. Então, muito obrigado inicialmente. Eu vou ainda fazer a última provocação, mas muito obrigado pelo teu depoimento, porque eu acho que se a gente não conhecer esses detalhes, daqui 10, 15 anos, a gente não vai estar aqui na rede. Talvez eu já estou há 30 anos, né? Já estou pensando no legado, daí eu fico vendo como as pessoas... Tem gente com visão distorcida do que a gente é, né? Do que a gente pode vir a ser. Eu acho que a gente tem obrigação, como mais velho, também lembrar, né? De uma maneira saudável, e por isso que a gente faz na forma de vídeo, na forma de site, na forma de livro, vai ser lançado agora no RedeTech, né? Que eu acredito que vai ser uma bela contribuição, né, de vocês, né? Lembrando que o projeto do livro é dos ex-leitores, e eu estou aqui como organizador, mas o projeto do site Vivo é uma iniciativa que eu vou continuar. O livro ele é datado, está no RedeTech, dos 15 anos, mas haverá um site onde diversos outros protagonistas vão poder participar também e ter as suas histórias documentadas, né? Falar em sonho, né? Já que você começou a falar em sonho, que nós precisamos realmente sempre estar qualificando e formando as pessoas. E tem um errinho que eu acho na carreira, que é um sonho que eu acho que tem que ser consertado, é porque quando a pessoa chega em titular, ela acaba, muitas vezes, a pessoa é valorizada como doutorado, mestrado, mas não tem valor de formação horizontal, estágio em serviço. Esse tipo de formação, a licença e capacitação podia ser melhor utilizada, inclusive para cursos relacionados à história e à função dos institutos federais. Eu aproveitei meu doutorado e fiz analisando os impactos da expansão no desenvolvimento regional. Né? A gente estudou o período 2005 a 2015. Em 2015, havia 614 campos. Então, a gente contou essa história toda e como é que os campos foram construídos, qual o impacto que ele está trazendo para o território. Esse é um tipo de doutorado que ajuda a entender um pouco mais a rede. Por isso que a minha provocação do sonho, quando eu estive em Brasília, eu fiz aquele desenho no quadro, né, do Instituto Federal do Brasil, porque nós temos um UAB. Para que ter a Universidade Aberta do Brasil se nós podemos ter Instituto Federal do Brasil pensando na formação de tanto dos nossos colegas tais e docentes, né, para manter essa estrutura nossa, né, sempre crescendo e se desenvolvendo, e não realmente fruto de preconceitos, porque você sabe, em países mais desenvolvidos, 70% dos jovens fazem ensino técnico. É verdade. O técnico é valorizado. Né? No Brasil, nós temos hoje a cultura do bacharel ainda, é uma cultura secular, do bacharel que estudava em Coimbra e era o doutor, né? E às vezes bastava diploma. E hoje em dia tem muita gente com diploma, muitas vezes escolas EAD, nada contra, mas a quantidade excessiva, cursos baratos, muitas vezes sem a qualidade. E profissionais que acabam não encontrando espaço para exercer. Agora eu te digo, eu não encontro um técnico de refrigeração e ar-condicionado desempregado. Não consigo encontrar, porque é um mercado que tem muita procura e pouca gente formada. Enquanto isso, muita gente ainda acredita nessa cultura do bacharel, achando que ter o diploma de superior vai ser a solução dos problemas. Então, por isso que eu falo assim, existe ainda preconceito, sabemos disso, com a profissão de técnico, e a gente tem um trabalho sempre de lutar, né, para reduzir esse preconceito. Por isso que eu faço a provocação do meu sonho, né, também que a gente possa ter aí a formação cada vez mais dos docentes e tais, né, para a história da rede, da função da rede, para que a gente possa preservar a nossa cultura também de ensino técnico, né?
Suas considerações finais, por favor, querido Alexandre Vitor. Olha, Josué, eu fico muito contente de te ouvir falar e eu concordo com tudo, tá? E tu falasse em nomes, nomes de peso, né? O próprio Gleison, Getúlio, né? O Eliezer, os reitores que participaram de todo esse momento histórico, e eu tive uma grata alegria, né? Eu fui um assessor desses nomes tão grandes que tu colocaste aqui, como Luiz Caldas também, né? Então eu pude aprender muito com essas pessoas e que eu tenho uma gratidão gigante, sabe, por tudo que eles me oportunizaram aprender e contribuem nesse processo, né? E eu acho que, como tu disse, cada momento a gente aprende um pouquinho. E eu quero pegar esse gancho para falar da concretude do teu sonho, né? Esse que tu colocaste aqui. Esse é um processo, um projeto que ele não é acabado. A gente tem construído ele a cada dia, né? Porque ele é um processo dialogado, mediado. É claro que, assim, por vezes a gente enfrenta coisas absurdas, né, do que querem fazer com a rede, como fazer com a rede, né, mas a gente dialoga, a gente faz essa mediação. E eu acho que nesse momento, onde a gente tem esse olhar para esses 15 anos, né, desde a nossa criação, a como foi executada essa política, que ainda necessita de consolidação, tu sabe disso. A gente necessita, não é um projeto acabado, né, mas eu ainda vejo como uma grande oportunidade esse tipo de conversa que a gente está tendo para a gente avançar ainda mais, sabe, para a gente conseguir chegar a um projeto ideal, que ele não vai ser acabado, ele é ideal de acordo com esse olhar que nós temos hoje, né, mas a gente certamente vai sempre conseguir estar aprimorando ele. E eu acho que, como consideração, eu trago mais essa esperança, viu, Josué? Eu acho que nós tivemos um momento muito importante, né, de fortalecimento da educação profissional, com uma grande expansão, com a criação dos institutos, com investimento em Brasil profissionalizado, com o Pronatec que veio depois, ou seja, uma série de políticas, né, fortalecendo a educação profissional e tecnológica brasileira. E depois nós tivemos um período tão difícil em relação a investimentos, a sucateamento da rede, não foi permitido a uma série de unidades se consolidarem por conta desse desinvestimento, né? E só a gente sabe pelo que passou, né? Foram momentos complicados. E eu vejo hoje uma grande oportunidade de a gente novamente fazer esse debate nacional, consolidar toda essa expansão, consolidar todo o desenho dos institutos federais e avançar. Eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo, né? E daí talvez a importância desse trabalho que tu fazes, né? De instigar e querendo buscar esse legado, e que não é só legítimo, é maravilhoso, é necessário, né? Até para que a gente possa se ver no passado, ter conhecimento de como a gente chegou nesse presente e que a gente possa estabelecer e planejar o nosso futuro, né? Então, eu trago esse olhar hoje, né, e parafraseando o nosso grande educador Paulo Freire, é um momento de esperançar, né? E eu tenho absoluta certeza que não só tu, eu, Getúlio, outros, né, grandes trabalhadores e trabalhadoras dessa rede hoje estão arregaçando as mangas, estão esperançando,
né, não estão de braços cruzados esperando algo acontecer, estão fazendo algo para mudar e para poder consolidar e ampliar ainda mais a educação profissional, os institutos federais e a nossa expansão. Eu acredito que só com isso, Josué, a gente vai conseguir mudar essa cultura, né? Eu acho que depende muito de nós. E o bom é isso, ver pessoas como tu, com a história que tu tem, né, buscando tudo isso, né, e permitindo, né, que as pessoas possam esperançar. Então, parabéns para ti, muito obrigado por esse bate-papo, né, gostei demais de dialogar contigo, sabe que eu sempre gostei, né, desde sempre a gente conversa sobre essa rede, sobre os institutos. Então, é uma alegria muito imensa poder participar disso, viu, Josué? Obrigado por esse carinho. Obrigado a você pela confiança, né, pela generosidade das palavras, tá? É realmente emocionante toda a tua fala. Eu só posso desejar que todas as forças do universo conspirem para que vocês todos tenham muita saúde na CETEC. São pessoas que eu admiro bastante, que estão lá, desde a professora Carla, o Breganoli, você, o Getúlio e todos os demais que eu conheço ali, já de longa data. Espero que tenham muita saúde para que vocês possam ter a energia necessária, né, para a consolidação desse grande projeto nacional. Viu? Fique em paz, fique com saúde e muito obrigado mais uma vez, tá bom? Valeu, Josué. Forte abraço e seguimos fortes aí, em prol da nossa rede. Vida longa. Obrigado, parabéns.